Hoje é dia de recap de Heartstopper. E obviamente, gente, chegaríamos ao episódio 7, que é mais conhecido por ser o episódio onde a merda toda acontece, o episódio mais triste de Heartstopper, onde as coisas começam a ficar feias. A gente viu que as coisas começaram a dar problema lá no episódio anterior, mas esse episódio, gente, os problemas eles se intensificam. E a gente vê ali um pouquinho mais as fragilidades do nosso protagonista. Hoje vamos falar sobre Heartstopper, episódio 7, mais conhecido como Bully. Esse episódio que, meus amores, é um episódio pra você ficar assim, com o coração pesado, tá? Ele é um episódio que ele aperta o seu coração, você não consegue sair daquele sufoco. E a gente tem muita coisa pra falar, porque, meus amores, que episódio tenso. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de começarmos a falar sobre Heartstopper, episódio 7, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, gente, vire membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo esses vídeos novos aqui pra vocês. Inclusive, tá rolando reacts de Heartstopper para os membros. Tô fazendo react de todos os episódios de Heartstopper, a gente tá se divertindo muito, e depois eu venho aqui e faço um recap pra vocês. Então seja membro do canal, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tem mais de 300 conteúdos só para membros. Então seja membro do canal, porque vale super a pena. Mas enfim, chega de delongas, chega de dar recados, bora falar sobre Heartstopper, porque esse episódio, ele tá, ó, maravilhoso. Geralmente, quando eu falo que o episódio é maravilhoso, é porque ele é muito bom, assim, ele faz a gente se divertir, é muito fofinho, mas nesse ele é maravilhoso de tanta agonia que ele causa na gente. A gente começa esse episódio 7 de Heartstopper com o Charlie, ele se vestindo ali para ele sair com o Nick. E antes dele sair ali com o Nick, a Tori, ela aparece ali, o Charlie, ele acaba contando ali pra Tori que ele e o Nick estão meio que juntos. Ele fala que os dois não são namorados, mas eles estão meio que juntos ali, e aí ela dá parabéns ali pra ele, diz que ela tá muito feliz por ele, mas ela fala que ela tem um receiozinho ali com os amigos do Nick, porque os amigos do Nick, eles são bem babacas. E aí o Charlie fala, não, pode ficar tranquila, porque o Nick vai estar lá, o Nick vai cuidar de mim e não vai ter nenhum problema, pode ficar tranquila. E ela fala, tá bom, ok, tudo bem. Então o Charlie, ele vai para o cinema. Quando ele chega lá, ele encontra com o Nick, e aí na hora que eles estão caminhando ali pro cinema, eles começam a conversar ali, muito fofinhos, muito bonitinhos. E aí eles vão chegando lá no lugarzinho onde é o cinema, lá dentro do shopping, eles acabam encontrando quem? O Harry e o Ben. O Harry e o Ben, eles vão para o cinema junto com o Charlie e o Nick. E esses caras, obviamente, são os que zoam muito o Charlie. E na hora que eles chegam lá, o Harry já fala, ai, por que ele trouxe esse garoto? Esse menino é muito chato, não sei o quê, porque tem que trazer o gay pra cá? O Harry, ele já começa a ser babaquinha ali com o Charlie desde o início. E a gente vê também que não era só a Tori que tava preocupada com o Charlie. Eu esqueci de falar pra vocês também que o pai do Charlie também tava preocupado com ele. Quando ele chega lá na frente do shopping, o pai dele pergunta se ele vai ficar bem, o Charlie diz que sim, e o pai dele fala, tudo bem, se você precisar de mim, me liga, tá? Então assim, todo mundo tá preocupado ali com o Charlie, por causa das questões que ele passou no ano anterior, ele passou muito bullying no ano anterior. Então, eles vão comprar pipoca ali, o Charlie e o Nick, e o Nick, ele percebe que o Charlie, ele tá muito apreensivo, ele pergunta se o Charlie, ele quer pipoca, o Charlie diz que não, que ele não tá com fome, red flag. E aí o Nick fala pra ele, Char, você está bem? E aí o Charlie fala, Char? Por que você me chamou de Char? Ele fala, nunca mais eu te chamo você assim. Ele fala, não, pode continuar me chamando de Char, é muito fofo. Então os dois, eles vão pra cabine ali do cinema, eles começam a assistir o filme, é um filme de terror, e aí os dois acabam dando as mãos ali, e fica muito fofinho, o Nick vê se não tem ninguém olhando, eles ficam o filme inteiro de mãos dadas, é muito fofo. E aí quando eles estão indo embora, o Charlie, ele tá brincando ali com o Nick, dizendo que o Nick, ele é muito medroso, e aí o Harry, ele vem
se aproxima ali do Charlie e começa a fazer umas perguntas super desconfortáveis, falando, ai, qual é o seu tipo ideal? Você nem parece gay, não sei o quê. Ele começa a falar umas coisas muito idiotas, muito homofóbicas ali pro Charlie. Ele acaba perguntando se o Charlie, ele acha o Nick bonito. E o Charlie fala, não, o Nick não é bonito, o Nick nem faz o meu tipo. E aí o Harry, ele começa a falar um monte de besteiras ali. Obviamente o Charlie, ele fica muito magoado, ele vai embora. E o Nick, ele fica ali repreendendo o Harry, fala, para com isso, para de falar essas coisas. E o Charlie, ele vai embora. Então o Nick vai atrás dele. Quando eles chegam lá no estacionamento, o Nick pergunta se o Charlie, ele tá bem. O Charlie fala que ele tá acostumado com esses caras, ficar mexendo com ele, que tá tudo bem, ok? Fazendo aquela linha ali um pouco menos, ok. Fala que o pai dele tá vindo buscar ele. Então o Charlie, ele tá indo embora. O Nick, ele vai de volta lá pro cinema. Quando o Charlie, ele tá indo embora, ele acaba se encontrando com o Ben. E o Ben é um cara muito babaca, que é o ex ali do Charlie, né? E o Ben começa a falar assim, eu vi você e o Nick andando de mãos dadas, eu vi vocês são mãos dadas lá no cinema, vocês estão juntos, né? E o Charlie fala que não, que eles não estão juntos. E aí o Ben começa a jogar todas as fragilidades na cara do Charlie. Começa a falar que o Charlie, ele é uma pessoa incompetente, que ninguém iria querer ficar com ele, que ele ficou com o Charlie só porque ele era patético, que ele tava com dó do Charlie. E ele fala que o Nick nunca ia gostar do Charlie. Ele começa a falar um monte de besteiras ali pro Charlie, e isso vai começando a atingir a mente ali dele. Por sorte, obviamente, o pai do Charlie chega nesse momento, ele vai embora, e o Ben não tem como destruir mais a saúde mental ali do Charlie, né? Só que aí, a gente vê o Nick lá na sala de cinema, no corredor ali do cinema, junto com o Harry, e o Nick começa a falar assim, Harry, por que você falou essas coisas? Você não deveria ter falado essas besteiras, você é muito homofóbico, você é muito idiota. Ele começa a brigar ali com o Harry, e o Harry vai tudo ali na brincadeira. Ah, era só umas piadas, ele já deve estar acostumado, ele fica escutando essas coisas. E aí o Nick, ele parte pra cima do Harry, né? O Harry começa a empurrar ali o Nick, né? E o Nick vai partir pra cima deles, os dois começam a brigar ali. O Nick, ele mete a porrada no Harry, mas ele também apanha, tá? Então ele vai embora junto com a mãe dele. A mãe dele busca ele no cinema. E a mãe dele fala, você tem alguma coisa pra me dizer? Ele fala, não mãe, não tem nada pra dizer. Ela fala, ah, jura? Sério que você não tem nada pra me dizer? E esse olho roxo aí, essa boca saindo sangue. E aí ele conta pra ela que o que aconteceu é que o Harry, ele tava falando algumas besteiras ali sobre o Charlie. Ele ficou muito nervoso e ele bateu ali no Harry. E ela fala, Nick, as coisas não são resolvidas dessa forma. Você não deveria ter feito isso. Ele fala, não mãe, eu sei que eu não deveria ter feito essas coisas. Mas ele falou sobre o Charlie e é sobre isso. Eu não queria que ele falasse sobre o Charlie. Ela fala, ah tá, o Charlie é muito importante pra você, né? Ele é muito especial pra você. E o Nick fala, sim, ele é muito importante pra mim. A gente já vê ali o Nick, ele meio que abrindo um pouquinho ali as brechinhas pra ele meio que se assumir ali pra mãe dele. Ele meio que quase contando ali pra mãe dele o quão importante o Charlie é na vida dele, que ele até se meteu em uma briga. E por outro lado, a gente vê o Charlie, ele na casa dele, ele tá muito triste com tudo que tá acontecendo ali, tudo que aconteceu, ele se sente super culpado, né? E aí, no outro dia, ele chega na escola, o Harry vai zoar ele. Quando o Harry vai zoar ali o Charlie, ele vê que o Harry tá com o olho roxo, ele pergunta o que aconteceu com o Harry, e o Harry fala que foi o Nick que fez aquilo depois do cinema. Então o Charlie, ele sai correndo pra ir pra escola, ele chega lá no colégio, ele vê o Nick na sala e ele fala, o que aconteceu? Por que você tá assim? Você não deveria ter entrado numa briga com o Harry. E o Nick fala, ah, mas ele tava falando um monte de merda sobre você, eu não queria que ele falasse isso. O Charlie fala, mas eu tô acostumado. E o Nick fala, mas as coisas não tem que ser assim, ele não deveria falar isso de você e ponto. Ele não deveria ser homofóbico, não é porque as coisas acontecem que elas têm que ser dessa forma, sabe? Que elas têm que ser normalizadas. E aí, acontece que os dois, eles entram ali num bad drama. Obviamente, o Charlie, ele fica muito mal, ele se sente muito culpado, porque agora, não foi só o que ele passou ali, a situação constrangedora que ele passou perto do Nick. O Nick, ele fala pro Charlie que ele vai meio que abandonar as amizades ali dele, porque todas as amizades viram o que aconteceu e não fizeram nada, então esses amigos dele são todos um babaca. E aí o Charlie fala, mano, não abandona seus amigos. Só que o Nick fala que ele vai abandonar os amigos dele. E o Charlie fica se sentindo culpado por tudo isso, porque o Nick vai ficar sem amigos, ele acaba colocando isso tudo ali na cabeça dele. E aí, na hora do almoço, o Charlie, ele não vai almoçar nem com o Tal, nem com o Isaac, nem com o Nick. Ele vai pra sala de artes, que geralmente é o local onde ele vai quando ele tá triste. Então ele fica lá, ele não consegue comer nada, ele se sente muito, muito triste. E a gente começa a ver ali aquela nuvem preta começando a atingir um pouco ali o Charlie, né? Então, gente, a gente vê outro problema acontecendo, porque vemos o Tal e a El, eles conversando ali. O Tal, ele falando pra El que ele acha que foi ele que intensificou ali o bullying com o Charlie. Por quê? Porque ele meio que respondia o bullying ali do Harry, meio que
brigando ali com ele com palavras. E quando você dá atenção ali pro bullying, acaba que o bullying começa a aumentar. E aí a El fala, mano, você não deveria ter feito isso. O Harry fez comigo isso no ano passado. Ele era muito transfóbico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E acaba que em um momento, a El acaba dizendo ali pro Tal que o Nick e o Charlie estão namorando. Você sabia disso desde quando? Ela fala, desde o dia do milkshake. E o Tal, ele fica se sentindo super trouxa. Ele acha que o Charlie, ele tá abandonando ali a amizade dele, né? Ele tá achando que ele tá abandonando a amizade dele por causa do Nick. Ele vai embora dali muito rápido. Ele vai pra casa dele. E enquanto isso, a gente vê o Charlie ali na bed, no quarto dele, tentando mandar mensagens ali pro Nick, dizendo que os dois, eles devem terminar, por causa que ele tá bagunçando a vida ali do Nick. E ele fala pro Nick que ele quer almoçar com ele no dia seguinte. E o Nick fala, tudo bem, vamos almoçar juntos. Então corta para o Tal, ele tá na casa dele, a El vai o visitar. Quando ela chega lá pra visitar ele, a mãe do Tal que atende a porta. É muito engraçado que o Tal, ele desce as escadas correndo. Quando ele chega lá, a mãe dele que atendeu a porta, e ela fala, ó, vocês podem ficar aí conversando, mas deixa a porta destrancada, deixa a porta aberta, tá? A mãe dele já percebendo que vai acontecer uma coisinha ali entre o Tal e a El, sabe? Muito legal, amo muito, acho isso muito fofo. E aí os dois, eles vão pro quarto. Obviamente, o Tal, ele tá muito bravo, ele tá desenhando ali um tênis num papel ali dele, e aí mais parece uma batata. A El vai ali, conserta o tênis que ele tá desenhando, e aí eles começam a conversar ali sobre o Charlie e o Nick. E o Tal, ele pede desculpas ali pra El por ele ter deixado ela lá no lugar onde ele estava sentado conversando, e ele fala que a culpa não é dela, que na verdade deve ser culpa dele ali, que o Charlie não quis contar ali pra ele. Ele começa a falar umas coisas ali, ele fala que o Charlie, ele tá abandonando a amizade ali dele. Ele começa a meio que se martirizar ali, e aí El começa a falar assim, não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Ela começa a meio que botar uma consciência ali na cabeça do Tal, mas o Tal, ele escuta a El? Não, o Tal, ele não escuta a El. E a gente vê que no desenho ali que a El desenha do Tal, acaba meio que confortando ele ali um pouquinho, ela escreve Tal e El naquele desenho. Então, agora começa o maior problema da série, né? Que é quando termina ali tudo, que vai dar o gancho para o episódio 8. No dia seguinte, o Tal, ele tá lá na escola, ele tá desenhando ali no desenho que a El fez pra ele. O Harry chega ali, começa a mexer com o Tal, pega o desenho dele, começa a falar assim, essa El aqui é sua namorada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Tal, ele fica com muita raiva ali do Harry, ele parte pra cima ali dele, e aí ele tinha mandado uma mensagem pro Charlie antes, chamando o Charlie pra ir almoçar com ele, porém o Charlie fala que não, que ele vai almoçar com o Nick. Ele fala, tudo bem, parece que a gente nem somos amigos mesmo. E aí o Tal, ele tá com essa raiva dentro dele, ele começa a bater muito ali no Harry, né? É muito engraçada a briga dele, porque ele pega a touquinha dele, ele começa a bater assim no Harry, é muito engraçado, eu amo muito, acho muito engraçado. Ele taca um suco ali na cara do Harry também, acho perfeita essa briga e acho bem feito ali pro Harry. Só que aí o Charlie, ele tá lá na cantina, lá no pátio, né, comendo junto com o Nick, comendo entre aspas, porque não tem nenhuma comida ali. E aí ele começa a falar pro Nick que ele começou a pensar muito nos sentimentos ali dele e no relacionamento deles. E ele acha que a briga que o Nick teve com o Harry foi tudo culpa dele. Por isso, ele acha que talvez os dois, eles devam meio que terminar. Só que ele não termina a frase ali. Quando ele vai terminar a frase, alguém fala que tem um aluno brigando com o Harry, que é do primeiro ano, e tá brigando ali com o Harry. E aí o Charlie, ele sai correndo ali com o Nick, ele vê quem tá brigando é o Tal. O Nick separa toda a briga ali. O Charlie, ele vai atrás ali do Tal pra ele conversar com ele, só que o Tal fala, por que você não me contou que você tava namorando o Nick Nelson? Tudo isso que tá acontecendo é culpa sua. E aí nisso, a gente vê as coisas se expandindo na cabeça do Charlie, né? Expandindo não, né? Diminuindo, porque a cabeça dele fica muito preenchida de sentimentos negativos. Ele é a causa das brigas ali do Nick. Quando ele entrou na vida do Nick, ele acabou perdendo a amizade, acabou bagunçando toda a vida dele, os sentimentos ali do Nick. O Tal acabou brigando por causa dele. Então tudo isso vai acabando ficando ali muito forte dentro do Charlie. O episódio termina com o Charlie muito triste e a gente vai vendo tudo isso, como vai terminar ali no episódio 8. Que é o último episódio da primeira temporada, que a gente vai falar semana que vem. E, gente, esse episódio, ele causa uma agonia na gente. Eu fiquei, assim, triste depois que eu terminei esse episódio. Parece que meu coração foi apertado, foi apertando assim, apertando, porque é muito triste ver como o Charlie, ele termina esse episódio, como a mente dele fica toda confusa, como ele se sente culpado de todas as coisas. A gente sabe que o Charlie não é uma pessoa que tem muita autoestima, né? E ainda com essas coisas acontecendo, ele sente que tudo é culpa dele, aí ele só vai diminuindo cada vez
vez mais ele vai se sentindo imprestável, com que o Ben disse dele que ele não presta, que ninguém gosta dele. Então tudo isso vai entrando na mente do Charlie e o cara, ele vai entrando em parafuso. Então é muito triste como tudo vai acontecendo ali com o personagem. A gente verá a saúde mental do Charlie, ela sendo explorada mais ali na segunda temporada, porque nas HQs ela é explorada ali pra gente, e obviamente na temporada 2 também vai ser explorado um pouquinho ali pra gente. E sinceramente, gente, só falo, preparem os lencinhos, porque vocês vão chorar com a segunda temporada de Heartstopper. Eu só sei que esse episódio é o episódio que eu menos gosto, porque eu acho que ele é o episódio mais triste ali da série. Eu gostava desse episódio, porque eu achava que era um episódio super completo, muito parecido ali com a HQ, só que ao mesmo tempo eu fico, putz, velho, é um episódio triste, né? Um episódio pesado, um episódio que faz você ficar mal, sabe? É difícil, é difícil. Mas o próximo episódio, ele é um pouquinho triste, mas ele tem felicidade no final, então espero vocês aqui semana que vem pra gente conversar sobre o último episódio da primeira temporada de Heartstopper. Eu amei fazer esses recaps pra vocês. Se vocês têm outras séries que vocês querem que eu faça recaps aqui, podem comentar aí nos comentários que eu faço pra vocês também, ok? Não saia desse vídeo deixando seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, faça como essas pessoas aí da tela e sejam membros aqui do canal. Sendo membro, você recebe mais de 300 conteúdos no seu celular e você me ajuda a estar produzindo esses conteúdos maravilhosos aqui pra vocês. A partir de R$ 7,99, gente, o preço de uma coxinha, você me ajuda a estar produzindo esses vídeos aqui maravilhosos pra vocês que dão muito trabalho. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!